Bem-vindos, bem-vinda você, bem-vindo você que nos espera a cada semana ou que estava aí displicente achando que nada demais ia acontecer, vai acontecer algo muito especial. O nosso encontro é sempre muito especial. Falamos de coisas positivas, falamos de questões muito próprias da nossa existência humana, falamos de relacionamento, falamos de você, falamos de ser feliz, falamos de mudanças, apesar de que muitas vezes precisamos partir do negativo para mostrar o que é necessário ser visto, o positivo sobre todas as coisas. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre como lidar com os sentimentos, as emoções, os pensamentos negativos, mas não queremos ficar só no negativo, não queremos só ficar confirmando aquilo que você já sabe, mas queremos pontuar essa questão e avançar com você. Queremos avançar na direção de te fazer compreender que algo novo pode acontecer hoje na tua vida, a partir dos seus sentimentos sendo transformados, a partir dos seus pensamentos sendo reconstruídos, regenerados. Eu amo essa palavra regenerados. O apóstolo Pedro, quando diz do amor de Cristo que nos regenera, ele me faz pensar a respeito de alguma coisa que faz de novo, que estava feito, que vai na Gênesis e faz novamente, regenera. Então, que você acredite nesta palavra hoje. É possível recomeçar, ser regenerado, ser restaurado, ser refeito, novo homem e nova mulher. Acredite nisto. Está aí com cabeça baixa, com sentimentos maus, pessimistas, infeliz. Ó, pobre homem que sou, pobre mulher que estou. Vamos hoje olhar de um jeito diferente, pensar de um jeito diferente, porque você pode. Repita comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que pode todas as coisas e me fortalece é o mesmo que disse: eu vim para que todos tenham vida. Ele não disse que é para a tua vizinha, ele não disse que é para o teu filho, para a tua filha, para o seu marido e para você, não. Ele não disse que é para o teu chefe e para você, não. Ele não está dizendo que é para todo mundo, menos você, porque você é um pobre coitado, infeliz. Não, ele diz: eu vim para que todos tenham vida, e é esta vida que nós desejamos para você. A Novo Tempo é aquilo que nós chamamos de um canal de esperança, o canal que fala de uma palavra de esperança a todo tempo em qualquer programa. Então fique aqui com a gente para renovar as tuas esperanças e recomeçar a tua própria história. Tudo bem assim? Falando de emoções negativas, saindo delas e para o caminho da positividade, vamos conversar hoje com duas profissionais, duas psicólogas, duas mulheres tementes a Deus, duas pessoas que vêm aqui colaborar conosco com este tema, mas você sabe que o nosso convidado muito especial é você. Então participe com a gente, deixe o seu recado na nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Nós já deixamos ali um post, algumas perguntas, algumas colocações. Compartilha com a gente, já tem gente dizendo ali dos seus sentimentos e nós vamos trazendo você aqui para participar da nossa conversa. Senta aqui junto com a gente no nosso sofá. Por falar em sofá, elas aqui conosco. A primeira delas, primeira vez, as duas hoje pela primeira vez. Simone Aquino, bem-vinda, tudo bom? Tudo bem, obrigada pelo convite. Estou muito honrada por estar aqui nessa noite com vocês. Muito obrigada. Simone, muito simpática, muito querida, veio de muito bom coração participar aqui do programa com a gente hoje. Você mora em Caçapava, aqui no interior de São Paulo, né? Isso, eu moro em Caçapava. E venha como hoje num dia que também uma outra convidada minha, muito querida, chega aqui pela primeira vez. Ela vem de Belém, doutora Sara de Faria, bem-vinda. Obrigada, Darleide. É uma alegria estar aqui e também uma alegria estar conversando com esse público tão querido, né? Obrigada, muito bom ter vocês aqui. Amadas, por onde nós começamos essa história de entender as emoções negativas? O que são emoções negativas? E essas emoções são sempre negativas? Por exemplo, tem muita gente aqui participando já falando de raiva. Então, conceitua pra gente e fala a respeito das emoções negativas para a gente ampliar o pensamento a respeito do tema. Olha, nós precisamos saber que nós temos todos os tipos de emoções negativas e também positivas, né? Mas quando a gente fala de emoção negativa, muitas vezes nós somos levados a pensar que isso é algo que nos destrói. Mas existem emoções negativas que elas nos constroem também. Elas nos ajudam a ir para frente, né? A gente sempre pensa que uma pessoa lapidada, Darleide, ela brilha mais.
né? Isso Então, mesmo. se eu aprendo a administrar as emoções negativas, que elas chegam por um estímulo, não vou dizer aqui que tipo de estímulo, mas um estímulo, né, que vem através de um olhar, de uma fala, de um acontecimento e gera em mim essa emoção, então, tudo depende de como eu vou lidar com ela. Eu gosto sempre de dizer assim, olha, a questão não é o que me acontece, é como eu administro aquilo. Né? O problema não é o problema está aqui, sim, ele está aqui, mas ele não está aqui para me destruir. Ele está aqui para eu ver a melhor maneira de lidar com ele. Então, isso é muito importante. E ainda que esse problema seja disposto a me destruir, depende muito da minha aceitação frente a este problema. Se ele terá capacidade de me destruir, depende muito da minha postura, né? Exato, exato. Simone, quando falamos um pouquinho antes do começo do programa sobre esse tema, você me disse, Darleide, há tanta dificuldade em lidar com as emoções negativas, como também temos dificuldades em lidar com as emoções positivas. Como assim? Então, porque muitas vezes nós falamos de emoções e vemos a dificuldade somente na raiva, no medo, né, na culpa, mas muitas vezes nós temos dificuldade também em lidar com a alegria, né, com a felicidade. Nós muitas vezes nos autossabotamos, né? Então, se nós adiamos a alegria, adiamos... Eu não tenho o direito de estar tão feliz assim, Isso, né? por que eu estou tão feliz, né? Não é possível. Então, a gente se autossabota, né? Então, acho que as emoções... tanto as negativas quanto essas ditas positivas, né? Nós temos dificuldade em lidar com elas. Né? E como é que se aprende a lidar com as emoções? Teve uma outra fala sua, Simone, que me chamou a atenção e eu acho válida tocar aqui, quando você diz, por exemplo, que quando se trata de emoções, a gente precisa aprender a crescer, a amadurecer. Crianças não sabem lidar muito bem com as emoções, não é, Sara? O que dizer a respeito de como é que se aprende a lidar com as emoções? Sara? Treinando, né? Treinando? Treinando. Nós não podemos nos distanciar delas, mas abraçá-las. Né? Por exemplo, a hora que aconteceu um estímulo, alguém falou uma coisa que você não gostou, e aí gera em você espontaneamente um grande incômodo, né? Ou, depende da questão, uma raiva mesmo, né? Então, como que você vai lidar com essa raiva? O primeiro passo, Darleide, e para vocês que estão aí nos ouvindo, o primeiro passo é você não brigar com você, com aquele sentimento que veio. Como nós temos os sentimentos bons, nós temos também os ruins. Então, como eu vou administrar com isso daí? Então, o primeiro passo, não brigue com você. Pare e diga a você mesmo, espera aí, por que esse estímulo gerou isso em mim? Então, a partir dessa pergunta, eu começo a acolher aquilo ali e conversar comigo, essa conversa da pessoa com ela mesma, isso é muito importante, Darleide, sabe? Porque eu sempre gosto de dizer assim, quando você tem um sentimento que está mais ou menos desse tamanho, você brigou com ele, ele vai ficar enorme. O que você chama de brigar? Eu estou entendendo, mas só para a gente deixar ainda mais claro. Ótimo. Então, brigar é no sentido assim, eu não posso ter isso. Poxa, por que eu fiquei com tanta raiva de tal coisa? Não posso. Ou, nossa, eu não posso pensar nisso daqui, que coisa chata. Isso é brigar. Então aquela conversinha de você com você mesmo é super importante. Né? Então, nessa hora, quando eu digo assim, acolher, espera aí, isso está acontecendo comigo, eu estou sentindo isso, é alguma coisa que está acontecendo. Vamos ver o que isso daí tocou aqui dentro de mim para eu estar assim. Então, eu vou lidando com aquilo ali dentro de mim. Né? Porque eu vejo também que nós temos a tendência de querer esconder essa raiva, né? Esse medo. De nos enganar mesmo. Eu não posso ter isso. Nossa, eu sou não cristã. Admite, né? Nossa, eu sou cristão, eu não posso sentir raiva. Não posso sentir raiva. Não posso sentir inveja. Já viu algum crente admitindo que tem inveja? Nunca, que isso? De jeito nenhum. Alguém admitindo eu sou mentiroso é alguma coisa assim muito... Sabe, a gente nega que tem questões humanas muito próprias do ser humano e isso torna mais difícil ainda a solução. E nós acabamos dando mais forças, né, a essa raiva, a esse medo, a esse ódio, porque nós escondemos. E quando nós nos deparamos com esses sentimentos, é muito mais fácil realmente de nós lidarmos com eles. Existe, Darleide, uma questão assim, existe uma dívida, que a gente diz assim, a dívida é impagável. Que dívida é essa?
É exatamente você não ser fiel com a sua consciência. Primeiro passo na nossa vida é nós realmente abraçarmos aquilo que está acontecendo. Abraçar aquilo não significa que você vai aprofundar naquilo e se destruir naquilo. Mas não engane a você mesmo. Eu estou nesse sentimento, eu estou sofrendo. Então, o que posso fazer a partir daí? Se eu estou ali muito chateada, não, tudo bem, isso, né? Não podemos fazer isso com a gente. Dar não é ouvidos a essas emoções, eu preciso dar ouvido para realmente acolher a situação, para resolver. Quando a gente está no trabalho, no dia a dia, qual é o ser humano mais complexo? É aquele que não consegue admitir a si mesmo que tem uma dificuldade. E para essa pessoa parece que não tem solução, sabe? Então, precisa ser olhado isso com carinho, né? Vamos então agora a algumas questões bem práticas, já que vocês estão falando das emoções e as pessoas estão fazendo perguntas referentes a isto, vamos a elas. Para você que está chegando agora, o nosso tema é sobre emoções negativas, como lidar com elas, e todos nós precisamos lidar com emoções negativas e também com as positivas, né, Simone? Mas hoje, especialmente falando das negativas, quais são as emoções negativas com as quais você tem muita dificuldade de lidar e não se controla? Estou falando de controle porque olha só o que uma amiga diz assim: infelizmente tenho muita dificuldade, sempre que fico com raiva do meu marido, perco o rumo, falo coisas absurdas, acabo ferindo seus sentimentos, depois me arrependo do que faço, mas é muito ruim, preciso aprender a controlar esta raiva. Tem uma outra mulher que diz: eu tenho uma grande dificuldade de lidar com a raiva, pois quando fico nervosa acabo quebrando as coisas de casa e até mesmo chego a me esmurrar de tanta raiva que sinto e não consigo me controlar. Eu achei super bacana ela colocar isso daí, né? Tá abrindo o coração para a gente. Então, eu acho que vale a pena, Darleide, a gente estar aqui colocando para essas pessoas tão queridas que estão sentadas aí nos ouvindo, né? Então, como lidar com a raiva? Eu não quero, por exemplo, essa pessoa que diz eu quebro, eu faço, não, ela não quer. Se você for perguntar, mas por quê? Ela não quer fazer isso. Então, como lidar com a raiva? Primeiro passo, né? Você precisa, na hora da raiva, fazer uma coisa. Sabe o quê? Por incrível que pareça. Sabe o quê, meus amigos? Vocês estão ouvindo? Na hora da raiva, você não faz nada. Por que você não faz nada? Porque nessa hora, o teu cérebro está inundado de adrenalina. E mesmo que você seja no dia a dia uma pessoa doce, gentil, nessa hora você é bicho. Então, nessa hora, você não faz nada. Dali um pouquinho, dali alguns minutos, isso vai abaixar. Aí, sim, você vai conversar sobre aquela questão. E tem um detalhe, Darleide, você deve começar que jeito, ao conversar com a pessoa, usar a primeira pessoa, eu. Exemplo aqui, Darleide, eu me senti incomodada com isso que você fez ou que aconteceu entre nós. Então, use a primeira pessoa, que não é agressivo, né? E aí, muitas vezes, as pessoas dizem assim, mas eu não acho legal isso, não. Sabe por quê? Porque na hora que eu vou falar, a pessoa vai justificar um monte de coisa, então, para quê? Não vai resolver nada, não vai ajudar. Vai ajudar, meus queridos. Sabe por que vai ajudar? Porque na hora que você fala com a pessoa e abaixou, né? Você não está com aquela adrenalina no sangue, você está estruturada. Você, ao dizer para a pessoa, mesmo que ela justifique um monte de coisa, você guarda ajeitado na sua cabeça. Imagine você tendo no teu cérebro um local cheio de gavetas. E eu pergunto, nessa gaveta você guarda mais coisas colocando dobradinho ou todo assim desajeitado? É lógico que dobradinho, né? Então, ao você falar com a pessoa daquele conteúdo, você guarda aquele conteúdo ajeitado. Darleide, guardar conteúdo ajeitado é você evitar doenças psicossomáticas, é você evitar sofrimento para você, sabe? Então, o nosso cérebro ele é tão bom para a gente que ele não está assim tão preocupado com o que o outro vai fazer com o que você estiver dizendo. Ele está preocupado em que você ajeite aquele conteúdo. Né? Organize a gavetinha, Isso. né, das então, emoções. Gravem bem. Na hora da raiva, o que eu faço?
nada. Mas depois de um tempo, eu vou conversar. Não use o emburramento. Tem pessoas que passam dias, horas, sem falar com o outro. A esposa diz assim que fica com raiva do marido, diz coisas para agredir. Como é que a pessoa desenvolve o autocontrole? Por onde começa, Simone? A moça, as duas pessoas e tantas outras que estão trazendo a mesma questão, elas dizem assim, eu não consigo me controlar. Ela também já está dando uma ordem que é assim, ó, eu não consigo, pronto, acabou, não tem mais o que fazer. Tem o que fazer? Como é que o ajeitamento dessa gaveta, né, Sara? Como é que organiza essa gaveta? Bom, acho que o primeiro passo é parar de quebrar as coisas, né? A próxima vez que você ficar nervosa, não jogue as coisas, né? Acho é uma decisão? É uma decisão também. O primeiro passo, eu não quero mais quebrar. Eu fico com muita raiva, mas eu tenho que achar outras maneiras. Eu não quero quebrar. Eu tenho que achar outras maneiras. Até escrever, eu acho que é uma boa opção também, porque muitas vezes a pessoa, pode ser o marido, brigou e saiu de casa. Você está com muita raiva, você não pode telefonar, você não está com ele ali frente a frente, mas, de repente, você pega um papel e escreve. E aquilo também já vai ajudar a ajeitar a gaveta. Quando ele chegar, você já vai ter até mais... recursos para trazer isso, para falar com ele, porque às vezes você vai ler o que você escreveu e você vê que está carregado ainda de coisas que são suas. Né? Então, é uma opção também. Tem um detalhe aí que eu achei importante quando ela disse o que eu não consigo me controlar. Me controlar. Gente, é muito importante o que nós dizemos a nós mesmos. Exato. Isso é fundamental. Se ela está dizendo eu não consigo, ela já está dando um recadinho para ela de impossibilidade. Então, espera aí, existe essa dificuldade, mas eu vou trabalhar essa questão. Então, vamos parar para pensar o que realmente nós estamos dizendo a nós perante as dificuldades da vida, né? E a questão do emburramento, Darleide, eu até queria colocar uma questão assim. Esse ato de ficar emburrado é um ato muito infantilizado, gente. E a criancinha usa isso. Só que a criancinha até ensina uma coisa para a gente. Ela logo sai dessa cena. E o adulto, Darleide, às vezes ele fica dias, até meses. Olha que coisa triste. Né? Então, por favor, gente, vamos sair desse cenário, né? Vamos criar maturidade e vamos falar do que incomodou, não guarda, mas, por favor, fale na hora certa, né? Fale na hora que a coisa está mais acomodada dentro de você. É importante. Olha essa pergunta aqui, é normal se irritar com coisas irrelevantes? Você já fez a pergunta e sabe da resposta. Não é normal se irritar com coisas irrelevantes, desde que você não tenha compreensão de que é possível que você tenha domínio sobre as coisas irrelevantes, para que você tenha, então, controle sobre as coisas que de fato são relevantes, mas que ainda precisam estar debaixo do nosso controle, né? Existe aí uma questão importante, né? Até tem um estudioso, John Gottman, ele fala assim que uma regra importante para a relação a dois, né? É você lidar com as picuinhas. Né? Então, nós precisamos aprender a lidar com as picuinhas. Agora, nessa questão, eu gosto de pensar sempre, Darleide, é uma coisa pequena, aparentemente aos olhos do outro. Mas aquilo ali gerou, aquele estímulo gerou na pessoa um sofrimento. Ou seja, aquilo ali bateu em determinados registros daquela pessoa e que, na verdade, às vezes fica realmente muito grande. Então, o bom é a pessoa parar e dizer, espera aí, por que esse estímulo gerou isso em mim? O que isso daí está batendo na minha história de vida? Ok, e até digamos que seja irrelevante, porque é a pessoa mesma quem está descrevendo o seu sentimento de raiva frente a alguma coisa irrelevante. Ok que ela tenha reconhecido que foi uma xícara que quebrou e ela ficou muito irritada. E ela sabe que isso, fugindo do controle tão pequeno assim, só que o que você está dizendo é, mesmo sendo aparentemente irrelevante, tem um significado aí. Precisa olhar mais de perto. Né? Porque nós precisamos pensar sempre que na nossa história nós temos os registros, né? A força do passado, Darleide, está presente na nossa vida. E nós precisamos falar sobre essa força do passado aí, para você entender melhor. Você ia comentar? Eu ia comentar o seguinte, que a raiva que nós estamos falando, nesse caso, parece que a pessoa está em constante raiva. Também não é legal isso, né? Porque uma coisa é você me fez alguma coisa, eu fiquei com raiva. Mas outra coisa é nós acordarmos com raiva
ir dormirmos com raiva. Então, isso já é um transtorno. já pode ser uma patologia que a pessoa precisa de uma ajuda, Perfeito. né? Uma ajuda profissional, né? E ela precisa buscar, então, porque se são coisas irrelevantes, as pessoas muitas vezes estão dizendo, você está com muita raiva a todo tempo, então você precisa cuidar. Boa a nossa conversa aqui hoje com a psicóloga Simone Aquino e com a outra psicóloga, que também é sexóloga. Fizemos alguns programas sem tabus, estão prontinhos para exibir para você. Ela é psicóloga há 20 anos, é sexóloga, a sua primeira formação como enfermeira e vem aqui com a gente hoje, junto com a Simone, que tem uma formação muito bacana, um currículo ainda começou faz menos tempo, não tem toda a estrada ainda, mas com toda a boa vontade para vir aqui no nosso programa, sempre falar de coisas positivas dessa maneira. Sara e Simone, como extinguir, como desfazer um comportamento negativo e adquirir um comportamento positivo. Ok, a mulherada, ou pelo menos estas que se manifestaram aqui, estão quebrando casa, quebrando copo, com raiva do marido, virando a casa de ponta cabeça com muita raiva, mas elas dizem, eu quero mudar esse comportamento. É possível e como se faz? A boa coisa é dizer para esse grupo que está nos ouvindo que é possível, Dalete. Yes, é que possível. Ótimo. Existe um grande estudioso que fala sobre o comportamento operante, né? Skinner, ele fala sobre isso. E ele deixou muita coisa boa para a gente. E então, é importante, os que estão em casa, guarde essa frase que eu vou dizer aqui. Todo comportamento que você reforçar é falar, é elogiar. Todo comportamento que você reforça, esse comportamento vai aumentar. A desgraça do ser humano é que ele é rápido para elogiar, para falar, elogiar não, falar daquelas coisas que incomodam ele, Darlete, sabe? Mas as coisas que são boas, fica tão harmônico, e aí o que acontece? Eu não falo nada. Então, a regra é, todo comportamento chato você ignora, porque esse comportamento vai começar a sumir. Só se for uma coisa muito, muito, muito chata, você vai falar uma vez, mas não repita mais, não traga mais para a cena. Não, eu gosto de dizer assim, não puxa o lixo, né? Que senão aquilo ali cheira mal. Então, se você começa a treinar, a reforçar as coisas boas, comece com você primeiro, né? Hoje você fez assim 10 coisas boas, Simone, 10 coisas boas você fez hoje. E uma você não fez legal. Então, o que acontece no geral com a gente? Você vai ficar pensando só naquela ruim. O que você fez? Você reforçou aquela negativa. E a regra que eu estou dizendo hoje para o grupo, para nós aqui, aquela que foi negativa, não precisa negar a você. Não aconteceu nada. Aconteceu, mas isso daqui eu vou ter a oportunidade de reparar. E deixa-se muito presente na linha de frente todas as coisas boas que você fez. Né? Ou se é uma coisa, não seja tão exigente. Né? Se foi uma coisa que foi só um pouquinho, vamos pegar um exemplo, assim, um filho. Vamos supor que você tem um adolescente, né? Eu gosto muito dos adolescentes, viu? Porque é uma fase da vida tão importante, né? Que você está saindo do mundo infantil para o mundo adulto. Quanta coisa está acontecendo com essa pessoa, né? Se os adultos entendessem melhor como os braços estariam mais abertos para esse grupo tão querido, né? Mas vamos pegar o adolescente. Vamos supor que ele está num dia que os hormônios dele estão contra ele e contra tudo na vida dele. Então, ele briga, ele fala, né? Parece que explodiu aquele vulcão de dentro dele. Nesse dia ele não está legal, mas aí parece que a mãe não consegue recepcionar, e aí ela fala daquele comportamento. Mas o que essa mãe precisa fazer nessa hora? Ela não deve dar ênfase a isso. Ela precisa pensar que atrás desse vulcão existe um ser humano dizendo, eu preciso de socorro. Né? Aí ela fica atenta. Vamos supor que esse filho vive falando alto e aquilo incomoda ela. Mas, mamãe, fique atenta. A hora que seu filho falar isso aqui mais baixo, é a hora de você dizer para o seu filho assim, ô filho, eu gostei da forma que você falou. Não caia na besteira de dizer, poxa, toda hora você está falando muito alto e agora você falou gostoso. Até que não enfim, puxe, até que enfim. Isso, não puxe o lixo. Pontue, reforçar é pontuar só aquela questão e não fale da outra. Né? Então, Darlete, todo comportamento
que você fala sobre ele, esse comportamento vai aumentar. Isso é uma regra. Serve para todos os relacionamentos. Todos Marido, mulher, pais e filhos. Nós precisamos usar. A primeira vez que eu vi isso em laboratório, a gente fazendo trabalho com animais, e depois vimos em ser humano, eu fiquei tão encantada com isso que eu comecei a usar na minha vida, comigo. E passei isso para minha família. Darleide, isso não é uma varinha mágica que você fez agora e deu certo. Mas se você continua fazendo, você vai ficar encantada em ver como realmente altera a vida da gente. É precioso isso. Então, nós estamos falando de um exercício, né, Simone? Estamos falando de alguma coisa assim. Cultivo, né? Você falando, eu fiquei lembrando de um cultivar, né? Isso, um treino para instalar. Treino para instalar, eu estou cultivando mais na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, né? E também tem a questão de não deixar o sol se pôr sobre a ira, né? Então, a questão de ficar remoendo, né? Eu vou ficar lembrando, amanhã eu vou lembrar da raiva que eu tive hoje. Não, não vamos deixar o sol se pôr, né, sobre a ira. Vamos acabar hoje. Bom, gente, nós vamos fazer uma pausa, o nosso intervalo rapidinho, mas deixa eu lembrar para você da revista Família Feliz, que eu tenho aqui em minhas mãos, para você entrar no nosso site novotempo.com/consultório e pedir a revista Família Feliz, que é um curso de relacionamento, tá? Para aprender a se relacionar enquanto namora, enquanto está noivo, depois que casa, depois que tem filhos, como administrar as finanças da casa, o cuidado doméstico, aqui na revista Família Feliz, no site novotempo.com/consultório. Deixa eu mandar um abraço para o senhor João Rodrigues da Silva, de 92 anos. Ele está sempre acompanhando a programação da Novo Tempo e ele diz, será que a Novo Tempo sabe que eu existo? Olha aí, a gente sabe que você existe sim. Sei até a sua idade, que você tem 92 anos. Um abraço para você, muito obrigada pelo carinho, lá no Jardim Santa Lúcia, em Campinas. Muito bom ter você aqui na companhia, sua família toda. Olha eu que abusada, chamando você de você, quer dizer, o senhor de você, né? Os bons costumes, como a mamãe ensinou, continuam valendo, né? Um beijo. Solange Pondé, de Salvador, Bahia. Ela é uma amiga católica, acompanha a nossa programação, sem distinção de credo, são todos muito bem-vindos. Um abraço para Solange Pondé. Mandar um abraço também para Marinalva Messias, do Jardim Silveira, em Barueri. Beijo. Um abraço também para Vanilda Barreto, lá em Brotas. Beijo, muito obrigada pelo carinho. Para Zélia, querida, um beijo, muito obrigada. E para todas as pessoas lindas da Igreja Adventista da Pituba, em Salvador, onde estive nesse final de semana com o meu marido. Foi uma delícia estar com vocês. Um beijo para a Joyce, um beijo para o Rafael, mas um beijo para todas as pessoas lindas com quem estive ali naquele lugar. Quem foi ali para me prestigiar, para estar comigo, mas de verdade, o intuito de estarmos ali era para buscar, e como fizemos, buscar a Deus todos juntos em amor. Muito obrigada de verdade. Uma delícia sempre estar com essa gente querida. Beijo, nosso intervalo é rapidinho, já voltamos, até já. Tem alguém com raiva aí, alguém com sentimento negativo se autodestruindo, apesar de que vimos no primeiro bloco que nem todas as emoções, por serem chamadas de negativas, elas são por si só negativas. Tem alguma coisa aí que nos move para viver, né? Somos humanos, estamos vivos. Inclusive a Bíblia reconhece isso, a palavra de Deus diz, irai-vos. Ok, ele está dizendo, vai ter raiva, vai se incomodar, bateu o pecadão aí no mundo e vocês estão sujeitos a isto. Mas ele diz, porém não peque, né? Porém não peque. Muito bem, mandei beijos para um monte de gente querida agora há pouco, antes de ir para o intervalo, mas eu sei que as amigas também têm gente querida assistindo que querem mandar um abraço. Para quem vai, Simone? Olha, quero pedir desculpas, né? Porque eu não vou poder citar o nome de todos, mas não vai rolar. Em especial do meu marido, Gabriel, dos meus filhos, Gabriel também, Moisés, o pessoal da igreja de Caçapava, Você é de a minha qual família igreja, de Santo amada? André, eu sou da igreja presbiteriana. Presbiteriana. Isso.
algumas colegas também que eu avisei que eu estaria aqui hoje. Aham. Eu não quero deixar ninguém com raiva, nem chateado por eu não citar, mas eu quero agradecer a todos que com carinho estão assistindo Que bom. esse programa. Muito bom. Um abraço para todos vocês. Obrigada também. Sara? É a mesma coisa, né? Tantas pessoas queridas que estão nos ouvindo, né? Aham. Mas eu quero, assim, mandar um abraço, um beijo muito gostoso para minha família, Darleide, Aham, né? que O delícia. esposo, meus filhos, né? A nora, as minhas lindas netinhas, Aham. Ravinha e Esther. A vovó ama vocês, Que viu? lindo. E um beijo para todos os amigos que estão nos ouvindo, né? E os parentes, sobrinhos, a família toda, né? Um beijo para todo mundo. Vamos lá, deixa eu mandar um abraço para Gisele Lopes. Ela diz: Deus abençoe o programa. De Jane Amaral, Cláudia Cruz, Jaira, Maraísa, Camila e tanta gente linda aqui. Deixa eu ver uma questão. Me ajuda, Darleide, por favor. Sempre me estresso muito com os meus filhos. Uma tem 3 anos, o outro 2 anos. Com meu marido, falo muito alto, me sinto tão cansada. Tenho mais de um bebê de 3 meses. Tem mais um bebê de 3 meses. É muito filho pequeno, muitos bebês pela casa, né? E o marido, enfim, a tua vida para dar conta. Tem motivo de estar estressada também, né? Mas como administra essas emoções negativas aí carregadas, se não der ouvidos àquilo que vocês estavam colocando no bloco anterior? Darleide, às vezes fico nervosa porque com meu filho, porque tenho que falar várias vezes para ele não fazer. Sei que ele ainda está aprendendo, porque só tem 1 aninho, gostaria de mudar meu jeito. Pode me ajudar? Como às vezes a gente se coloca em situações difíceis, né? O bebê tem um bebê, né? Não tem a compreensão, mas a gente também não tem a compreensão de como lidar com essas coisas que nos tiram do chão, né? O que vocês dizem? Darleide, eu vejo assim, né? Me chamou muita atenção a idade que ela fala do filhinho, 1 aninho. É muito importante ela ter na mente dela que essa idade precisa ser repetido para a criancinha, né, ir tendo a codificação daquilo. Se na mente dessa mãe ela tem um grau de exigência, ou assim como eu estou errando com esse filho, não está dando certo, é porque eu estou errando. Não, mamãe, por favor, o seu filhinho precisa que você repita várias vezes e tenha uma criatividade. Se você está dizendo não mexe aqui, não mexe... na verdade, faz um movimento diferente, traz a criança para outra atividade, né? E várias vezes traz para ela entendendo que realmente ela precisa sair dali, porque senão não está sendo o código que a mãe está desejando que seja, né? E é um período super delicado, que eu sempre digo, Darleide, que ser pai, ser mãe é um presente na nossa vida, porque não existe... Viu, mamãe, você que está com essa... É filhinha, né? Não disse o sexo, mas esse filhinho de 1 aninho, você tem um presente na sua vida. Nós, como pais, ganhamos presente. Quais são os presentes? Poderíamos dizer vários, mas aqui vamos colocar 3. Primeiro, nossos filhos são os que nos ensinam, são os únicos habilitados a nos ensinar, primeiro, ser menos egoísta. Segundo, ter domínio próprio. E terceiro, ter paciência, mas é uma paciência longa. Muito longa, né? Então, são os 3 presentes que os filhos nos dão. Então, eu quero acolher essa mamãe e dizer, minha querida, não te angustie. Esse filhinho, ele só está precisando que você faça o movimento de repetir, mas seja criativa, né? Em trazer para outra atividade e orientando, mostrar para ele que não pode. Não vá com o não pode com o olhar de monstro. Olha com firmeza, mas com amor, né? Mostra para ele, em palavras, em movimentos, o bebê precisa, que realmente não pode ser aquilo e traz ele para outra coisa. Não só em palavra, mas no movimento da cabeça, do dedo, né? Agora eu fico pensando aqui, que também a gente precisa ter muita consciência de que, primeiro, ter filho é exigente, relacionamento vai exigir da gente sempre uma demanda de energia, num sentido de você ter que administrar situações que tiram você do conforto. Que coisa mais desconfortável do que você sair, desconfortável que eu digo no sentido de sair sim desse conforto de antes você acordava a hora que você queria, ou sabe,
administrava a sua vida segundo o seu horário, o seu tempo, do seu jeito. Agora, você tem uma criança solicitando você com muita frequência, você tem um marido solicitando você, você tem filhos pela casa, como a mãe anterior disse, que tem 3 filhos pela casa, 3, 2 e um bebê ainda de 3 meses. É muita solicitação. Vai faltar uma energia aí, né, Simone? Eu acho que aí surge também um outro sentimento que nós não falamos aqui, que é a culpa, né? Uhum. Essa mãe com 3 filhos pequenos, com certeza ela não dá Deus, conta, não né? dá. De limpar a casa, não sei se ela tem alguém que ajude, mas lavar a roupa, fazer a comida. Então, eu estou estressada com os meus filhos. Olha que sentimento de culpa. Né? Então, acho que é momento também de ela repensar. Eu não tenho como dar conta de tudo que eu dava antes, né? Não tem como, minha vida mudou, né? E repensar também esse modo de viver, porque senão ela vai se estressar mesmo, né? Com os filhos, com o marido, porque nós não damos conta de tudo. Não dá, não é Não Mulher tem Maravilha, condições. não é Homem Maravilha. Então surge aí essa culpa, mas eu estou cansada, eu tenho filhos, eu não posso estar cansada, eu não posso estar me sentindo esgotada. Né? E pode sim, né? Nós precisamos também de um tempo para nós, né? E eu acho que com essas crianças é necessário também que que a nossa vontade morra mesmo, né? Porque olhar um pouco o desejo dessa criança também, elas ainda necessitam muito dessa mãe, mais do que a casa precisa, as crianças precisam, né? Tem 3 anos, 2 anos, né? E um aninho. Exato. Então, as crianças precisam dessa mãe. As prioridades, né? Nesse momento, quais são Isso. as prioridades? Não vai dar para ter a casa limpa, sabe? Tudo organizado, tudo atendido ao seu tempo. Agora vai precisar também do seu tempo, né, amiga? O tempo para você, assim, respirar fundo, sabe? Se reencontrar e ter o seu tempo com você mesma, dizendo para você mesma coisas importantes, positivas. Você tem condição de fazer muita coisa como você já tem feito. Você é mãe de 3 filhos. E se brincar, o marido entra aí como um filhão também, sabe? E vai precisar sentar com esse marido e solicitar a ajuda dele. Em vez de ficar perdendo a paciência com ele, chama o marido e diz: marido, me ajuda, socorro. E aí você cuidado com essa fala, com esse pedido, para também já não gerar um terceiro, um quinto estresse, não entrar como vítima, coitadinha. Cuidado para aquelas que, sabe, que estão vivendo isso, sabe exatamente, e nós sabemos disso, é difícil, mas não se entrega ao desespero, senão o restinho de energia que você tem esvai-se no desespero. Vai dar certo, essa gurizada vai crescer, pede ajuda a esse marido, dá um jeito, deixa a casa, fecha o olho e diz: vou cuidar dos meus filhos. Esse menino correndo pelo meio da casa, solicitando essa mãe, querida, eu preciso dizer para você, mãe precisa ter paciência. Não tem jeito, vai pedir a Jesus, vai orar, respira fundo e deixa, sabe? Seja um pouco mais livre para dizer assim: puxa, eu não sabia que era tão difícil, mas você vai conseguir. Eu consegui, a minha já tem 18, essa daqui já é vó, essa dali tem 2 filhos, todas nós conseguimos, não foi fácil, mas você vai conseguir. Diga isso para você, isso vai passar, vai chegar outra fase, chegarão outras fases, eu vou olhar para trás e vou dar uma nota para mim mesma. Mãe, nota 10, eu consegui. Então não se entregue a esse desespero de agora, tá bom? Sarinha? Por isso que eu coloquei, assim, logo a princípio, os presentes que nós temos, né? Sim, perfeito. Que, nossa, é uma fase, é uma escola para a gente aprender a ter domínio, né? A ser menos egoísta, né? Então, é bom a pessoa ir dizendo para ela: poxa, eu estou tendo um ganho, eu estou aprendendo a ser menos egoísta, eu estou aprendendo a me dominar. E também eu sei que esse período vai passar. Né? Vai chegar outro momento. Mas, Darleide, nós precisamos viver aquele momento. Exato. Porque senão você fica sempre fora de tempo, sabe? Ai, meus filhos cresceram, nem vi crescer. Não, espera aí. Eles estão agora pequenos, Vamos sujando a agora. mesa, derramando leite, né? A roupa lá no banheiro, no chão. Essa fase vai passar, então deixa eu viver esse momento. Né? É uma fase difícil, mas eu posso, né? Nós podemos treinar, passar essa fase com mais tranquilidade. Nesse momento a gente está falando de uma emoção chamada frustração, né? Está frustrado, essa mãe frustrada, esse marido frustrado, você aí frustrado porque não consegue administrar, sabe? Muita frustração. Cuidado também para a gente não ficar administrando muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que ser mãe, cuidar da casa, cuidar do filho, mas eu também quero me realizar profissionalmente, eu quero voltar a estudar, eu quero fazer 1 milhão
milhão de coisas. Não dá para fazer 1 milhão de coisas. Tem que fazer uma coisa a seu tempo. E nesse momento que não pode passar do tempo é cuidar do filho, né? E aí? Você vai ser feliz com isso, tá? Eu queria colocar, Darleide, a Sim. questão de perdas necessárias. Bacana. Nessa questão e serve para todas as fases e todos os relacionamentos. Nós precisamos aprender o que é uma perda necessária. O que é isso? Perda necessária são coisas que eu preciso perder para poder crescer. Isso são perdas necessárias, né? Então, se essa mãe, ela administra esse momento, né? Ela vai perder algumas coisas, ela não pode estar naquele expoente profissional, ela não pode estar fazendo alguma coisa que ela gostaria, né? É uma perda necessária, porque essa perda faz ela crescer. Então, é importante nas horas, nas tormentas da vida, a gente realmente estar dizendo para nós mesmos coisas que nos dão aquela sustentação para continuar. Então, fique na sua mente. O que é uma perda necessária? São coisas que eu preciso perder para poder crescer. Existe até um livro com esse título, que valeria a pena as pessoas lerem esse livro, né? Muito bom mesmo. Tem alguém dizendo assim, tenho um temperamento um pouco impulsivo e na hora da raiva explodo. Sempre oro pedindo a Deus autocontrole nos meus sentimentos. As experiências que tive no momento de raiva só me causaram uma grande depressão. Tem uma esposa que diz que ela aprendeu a lidar com a raiva com relação ao marido. Ela diz, aprendi a dar tempo ao outro para se acalmar. Quando meu marido chega nervoso, dependendo da resposta do boa noite dele, olha a mulher sábia, né? Ela já fica antenada no tom da voz do marido. Chegou, dependendo da maneira como ele responde ao boa noite, ela já fica quietinha. Ela não vai para cima e diz assim, e aí, o que foi que aconteceu? Não tem nada a ver com isso, né? Aquilo que eu chamo de espírito de barraqueira, que baixa, já quer resolver a situação e Jesus toma conta. E aí ela aprendeu, prefiro ficar em silêncio para depois conversarmos. Que coisa bacana. Não é isso, meninas? Vamos lá, Simone, o que mais você quer dizer a respeito de emoções negativas antes que eu lance o próximo tema? Próxima pergunta. Eu queria falar um pouco em relação à criança, que acho que nós falamos pouco até, né? Muitas vezes nós, como pais, nós não damos um lugar para essas emoções em casa. Verdade. Então, filho, você não pode você não pode ficar com raiva do seu irmão, você não pode ficar, né? Porque você está triste, com tantas coisas que você tem. Então, muitas vezes nós não ensinamos os nossos filhos a lidar também com esses sentimentos, né? Até com a frustração também, porque a raiva provém de frustração. E muitas vezes nós queremos dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos. Então, eu não pude ter, eu vou dar, né? E não vou frustrar. Então, a criança não aprende a lidar com frustração. E quando cresce, aí você me frustra, eu não sei lidar com isso. Você me frustrou e então eu não sei lidar. Eu não sei nem dar nome a esse sentimento, né? Vem uma raiva danada. E aí, então, nesse caso, a pessoa tem que, então, repensar o porquê que eu estou com esse sentimento. Mas eu queria falar especialmente agora das crianças mesmo, nós como pais, né? E essa influência que nós temos e que precisamos ter, porque muitas vezes nós pensamos que o limite é só estabelecer regras, mas o limite em casa é nós também estarmos dispostos a aceitar esses sentimentos dos filhos. Nós estamos ali como um limite para tudo isso. Então, isso é muito importante. Perfeito. Você pode perceber um adulto mais saudável, você vê o que está por trás da história dele. Ele aprendeu a lidar com as frustrações. Isso é um presente. Então, que os pais permitam o filho lidar com as frustrações. Ajude ele a lidar com as frustrações. Não tire da linha de frente. E quando estava colocando dos sentimentos, nós temos dentro de nós os sentimentos bons e os não bons, né? Mas só que, na verdade, eles estão ali dentro. Como eu tenho a alegria, como eu tenho a esperança, como eu tenho, né, aquela vontade de fazer a coisa certa, eu tenho também a raiva, a tristeza, né? Então, se eu tenho, por que na hora que meu filho apresenta, eu entro numa posição de que você não pode ter isso? Não, espera aí, vem cá, meu amorzinho. O papai vai te ajudar. O que está acontecendo? Abrir espaço para a criança colocar, né, o que está acontecendo com ele. Então, isso é ensinando a criança que esses sentimentos vêm sim, papai tem, mamãe tem. E você também, filho, tem. Mas o importante, o segredo, é administrar.
né, esses sentimentos negativos e apreciar os bons e lidar com os bons também, né? E eu, como mãe, sei que assim é muito mais fácil dizer para uma criança e para o filho da gente, fica quieto, não fala nada, cala a boca, não tem que falar nada, né? Você reprime o outro assim ao ponto de toda a tua austeridade e violência, mesmo que só verbal, mas é uma opressão, fica quieto. E o indivíduo fica lá. O que ele faz com aquela coisa fervendo dentro dele, né? Ele adoece, né? Adoece. Adoece, não tem outro jeito. Cria mais raiva ainda. Você tem poder para dizer para ele, fique quieto, não, mas o corpo dele não tem, né? É igual a criança que se você diz assim, você tem que comer essa verdura aí, vai comer esse jiló, tem que comer tudo aqui. Ele vai comer porque você está mandando. Mas você não consegue fazer com que ele goste daquilo ali. Porque é um sentimento, né? Ele vai te atender, mas é um sentimento. Então, um pai equilibrado vai fazer o quê? Vai ali devagarzinho, incentivando, mostrando que é bom, que é importante, que ele coma um pouquinho assim, você já faz festa, né? Foi o que eu disse, né? Você quer condicionar um comportamento, você reforça aquilo ali. E aí, vai chegar um momento que ele vai, se teve um jeito especial, ele vai aprender a gostar, porque gostar é um sentimento. Despertou um sentimento bom referente àquilo. Exato. Então, nós temos, Darleide, crianças que apresentam doenças psicossomáticas. A gente pensa que é só adulto, não é. Crianças com questões no tubo digestivo sério, crianças com problemas de alergia séria, e assim vai a lista das doenças, né? Provindas daquilo que ele teve que guardar ali. Não vamos fazer isso com os filhos, não é legal, né? Não é saudável. Mas o que se faz quando a gente perde a paciência, né? Aí os pais trabalham com a impaciência porque é uma série de questões para administrar, o ganho financeiro, o sustento da casa, o cuidado do relacionamento com o casamento, marido, mulher, tal, os filhos. É uma demanda de uma exigência muito grande. Então é mais fácil assim, ficar quieto, não fala nada. Depois de ver isso, fica quieto, né? Então passa por cima dos sentimentos dos filhos e aí a gente tem uma geração de pessoas muito doentes, enfim, ao longo da vida doentes, e fomos nós quem adoecemos. Então, pai e mãe, é preciso ter paciência para cuidar dos filhos. E paciência é um dom, e é um dom dado pelo Espírito de Deus. Quem está falando aqui com vocês é mulheres simples, comuns, mães que erraram, esposas que erram, que fazem, mas que estão sempre na compreensão de que Deus tem algo muito especial para fazer no coração da gente. Se tem algo que Ele quer fazer, é transformar, tirar o nosso coração de carne e nos dar, melhor, nosso coração de pedra e nos dar coração de carne. Eu costumo dizer, sai alguma coisa boa da pedra, né? Sai alguma coisa boa de um coração transformado. Por quem? Pelo próprio Deus, regenerado pelo Espírito Santo. Sara, em algum momento você falou a respeito do passado, a força do passado sobre nós. O que você tem a dizer de tão significativo que nos faça produzir uma expectativa melhor a respeito de nós mesmos frente ao que nós vivemos no passado? Muitas vezes as pessoas usam a expressão assim, você vai esquecer isso daqui. Né? Não, você esquece. Isso, vai passar, fica tranquila. Nossa, mas essa expressão, eu gosto de dizer assim, isso é uma forma carinhosa de dizer. Porque, gente, toda experiência forte na nossa vida, na hora que ela está ocorrendo, produz no nosso cérebro uma substância que arquiva aquilo para sempre. É o que a gente diz, a memória de longa duração. Né? Então, desde o ventre materno, né, você vai tendo os primeiros registros. Quando você nasce, esses registros continuam. Tanto questões na sua genética, questões no seu meio ambiente, porque o meio ambiente tem muita importância também. Então, você vai desenvolvendo dentro de você registros, marcas. Existem hormônios que marcam ali. Deixa como memória. Então, hoje está aqui na frente de vocês a Sara adulta, mas a Sarinha me acompanha, ela está aqui. Viu? Então, muitas vezes, o que aconteceu lá atrás com a gente, às vezes é um norteador aqui no nosso momento de agora. Então, eu gosto muito assim de dizer, Darleide, para a gente parar um pouquinho e pensar, espera aí, esse estímulo está chegando e gerando em mim todo esse sofrimento. Realmente, isso faz lembrar o quê? Eu não posso negar que a força do passado está presente, mas eu tenho que dizer a vocês, meus queridos, que nós podemos, sim, ressignificar a nossa história. Não apagar.
apagar não tem como. Mas nós podemos ressignificar, reescrever a nossa história. E é muito importante nós pararmos para nos observar. Então, vamos supor que eu estou aqui hoje e, de repente, alguém chega e mostra uma expressão de rejeição a mim. E aquele estímulo ali me gera muito incômodo. Eu preciso parar e pensar, o que isso, na verdade, tem a ver comigo? Tem coisas, Darleide, que a gente vai e encontra. Opa, lembro quando eu era criança, quanto minha mãe fazia isso comigo. Aí, você não vai ficar parado ali. Você vai fazer o quê? Espera aí. Hoje eu sou adulto. Hoje eu estou aqui, tenho uma história de vida. Eu posso fazer diferente. Naquele momento lá atrás, quando existia uma atitude de rejeição a mim, eu ia lá para o cantinho chorar, ali me condoer. Mas hoje está aqui a Sara adulta. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer diferente, eu posso me acolher agora. Né? Se aquilo ali bateu em mim, eu posso reformar isso daqui dentro de mim. Então, a força do passado está presente em nossa vida, mas não para nos destruir, meus queridos. Ela está presente para nós realmente ressignificá-la, dar um outro sentido para ela. E isso, Darleide, nos deixa livre, livre para prosseguir a nossa jornada, sabe? Para não ficar naquilo, fizeram isso comigo e agora o que eu vou fazer? Não, você tem chance de fazer diferente, né? Simone, você trabalha o tema passado nessa mesma, com essa mesma atuação, com essa mesma força. O que você diz sobre o tema? Sim, ressignificando. Muitas vezes tem angústias, né, que a pessoa também tem que aprender a conviver. Por exemplo, perdeu alguém muito significativo. É uma dor que ela vai ter que aprender a conviver. Mas, sim, não se fazendo de coitadinha, né? Ressignificando, sim. O que perder essa pessoa também me trouxe. Eu sobrevivi, eu estou aqui. Então, isso é muito importante. Celebrar por ter vivido com aquela pessoa também, Isso. E muito importante isso também, a questão do luto também, acho que entrando aí um pouco, até essa questão de emoção negativa, o luto também entra, essa tristeza de perder alguém importante, né? Que o luto também, a gente precisa também elaborá-lo, né? Porque, às vezes, a gente vive aí 30, 40 anos sofrendo um luto, né? E é isso mesmo, ver o que a pessoa deixou de bom, o que a pessoa vive, né? O que tem de vivo da pessoa ainda dentro de mim. Então, isso que é importante. Isso é dar um significado novo, isso. né? Em vez de olhar só para a morte, dá uma olhada para o que foi viver com aquele indivíduo. Em vez de olhar só para o fato de você ter 3 filhos, 4 filhos correndo pela casa, qual é o significado de ser mãe? Como você pode se dispor a celebrar o fato de ter gerado 3 vidas, ter 3 filhos, que exigem tanto de você, mas que ao mesmo tempo você tenha condição de celebrar por ser mãe de 3, né? De o que eles têm em você, a vida. Então, o ressignificar que está sendo colocado é um olhar de novo. Olha de novo. O que pode ser visto de novo? Para não ficar só num aspecto negativo. Meninas, o programa já está assim, ó, voando, chegando ao fim, acabou, só uns minutinhos. Tem uma amiga dando uma dica, ela disse que aprendeu muito a ter autocontrole, domínio próprio, com a leitura da Palavra de Deus e com o livro Mente, Caráter e Personalidade. Já dei essa dica aqui para você, inclusive. Mente, Caráter e Personalidade tem 2 volumes, é um compêndio de psicologia. É ou não é, Sara? Com certeza. Até quando eu fazia a faculdade, esse livro ele sempre estava do meu lado. É um livro realmente inspirado. Vale a pena você ir a ele. Mente, Caráter Várias e Personalidade da escritora Ellen White. Ali até traz uma coisa muito importante, Darleide, a questão do caráter. Ela fala assim de forma belíssima. Né? A única coisa que a gente leva dessa vida é o caráter da gente. Né? Então, uma forma muito simples, ela diz o que é caráter. O que é caráter? É um conjunto de hábitos. Se eu tenho um conjunto de hábitos bons, eu tenho um bom caráter. Então, se caráter é um conjunto de hábitos, então como que eu faço para desenvolver um hábito bom? Um de cada vez? Isso, um de cada vez. Para formar um hábito, o que eu tenho que fazer? Vários atos. Atos e atos, eu formo um hábito. Né? Por exemplo, um dia precisei escovar o dente, ouvi a mamãe escova o dentinho, aí desenvolvi o hábito de higiene oral. Exato. Atos, né? Então, a gente precisa pensar, assim, cada pessoa que está nos ouvindo hoje, você tem chance, sim, né?
Começa a treinar, a desenvolver hábitos bons, porque é isso que dá sentido para a vida, ter um bom caráter, né? A verdade é que na nossa jornada, a cada hora, a cada segundo, o tempo de alguém se encerra, Darlete. E o próximo pode ser o nosso. Pode ser o nosso. Então, a gente está aqui tão de passagem. Eu não estou dizendo isso para te apavorar, meu amigo, viu? Eu estou dizendo isso para você dizer assim, Pai, eu estou vivo. O que eu posso fazer agora, né? O que eu posso fazer agora? Eu posso treinar a ter bons hábitos. Eu posso treinar a lidar com essas emoções que me destroem. Eu posso. Mas acredite e comece a treinar. Até eu queria dizer assim da vontade, Darlete. Está acabando o programa. O que é uma vontade verdadeira? Né? Muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho vontade disso, eu tenho vontade de ser mais tranquila. Então, o que é vontade, gente? Vontade é intenção e ação. Se você fica só na intenção, você não tem vontade verdadeira, você tem vontade falsa. Agora, se você tem intenção e vai à ação, verdadeiramente você tem uma vontade resolvida. Né? Aquilo ali está atuando, está acontecendo. Tá? Muito bom. Tá com vontade de ser uma pessoa mais controlada, mais organizando as suas gavetas emocionais, usando a expressão que você colocou anteriormente, precisa sair dessa vontade e ser mais prático. Sair da vontade falsa, sair da vontade falsa, que é intenção e ser mais prático. Isso. Então, da próxima vez que o marido estressar, ou que a mulher estressar, os filhos estressarem, pegou o copo, eu não posso, eu não vou quebrar esse copo. Copinho não me fez nada, volta para o seu lugar, racionaliza, pensa. Simone. Essas pessoas que te escreveram hoje, eu acho que nós podemos considerar assim, que elas já estão dispostas. Então, elas já deram o primeiro passo. Perfeito. Não desanime, você já deu o primeiro passo. Isso mesmo. Simone, muito obrigada. Muito obrigada, você, Sara, também. Poxa, foi com carinho. Uma delícia. Obrigada você aí de casa também. Foi muito bom estar aqui com você no programa de hoje. Considere que o plano de Deus para a sua vida é de autocontrole. Sabe o que Deus disse para Caim? Já te disse aqui no outro programa. Disse, Caim, você está com ódio no coração, mas se você quiser, você pode se dominar e não vai matar o seu irmão. Acredita nisso? Está lá em Gênesis 4, versos 5 e 6. Deus dizendo, você pode dominar esse sentimento. Acredite, é a palavra dele. Um beijo, até semana que vem.